Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, a partir do 44, diz assim: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tomaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Amém, queridos? Podem sentar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amados, nós temos aqui um cenário interessante. Um cenário onde Jesus, ele tinha enfrentado aquilo que o ser humano tem mais medo. Aquilo que causa mais angústia, temor e aflição sobre a nossa vida. Tem gente que tem muito medo de ficar desempregada, né? De ficar sem dinheiro. Tem gente que tem muito medo da saúde. Vários fatores. E todos esses podem levar a um falecimento. Pode levar à morte. Jesus tinha passado por isso. E aí que está o grande ponto da nossa fé, daquilo que nós vivemos como igreja. Por que a gente é a igreja? Por que a gente se reúne aqui? Tanto lugar para ir. Por que a gente, entre aspas, perde tempo com essa história de cristianismo, de Bíblia, de Jesus? Por quê? A resposta está bem aqui. Esse Jesus, ele foi morto na cruz, e isso é um fato histórico. Ninguém pode negar. Tanto que ninguém pode negar que hoje é o último dia do ano 2024, depois de Cristo. A história se rende à existência de Jesus. Ponto final. Acabou. Ninguém nega. Mas por que a gente vive o que a gente vive? Por que a gente adotou esse estilo de vida? Por que a gente se converteu dentro da nossa linguagem cristã? Porque esse Jesus, o Messias, o verdadeiro Messias, ele chegou na cara da morte e falou: eu sou maior do que você. E mesmo ela vindo sobre ele, ele a venceu. Queridos, não tinha ninguém que tinha conseguido vencer a morte. Quando Jesus chega no cenário, não tinha ninguém que conseguia vencer a doença. Não tinha ninguém que conseguia vencer a enfermidade. Marcos 1 vai te dar uma ideia sobre isso. Não tinha ninguém que conseguia vencer os demônios. Jesus chega no cenário, expulsa o demônio. Aí eles ficam assim: nossa. Em um outro momento, Jesus chega no cenário e cura. O que ele está falando? Eu estou acima e eu tenho autoridade sobre qualquer situação espiritual ou física. Espiritual, demônio. Física, enfermidade. Aí no final ele chega e fala, e ele veio para pregar esse evangelho. Só que ainda tinha um último inimigo. Paulo vai falar sobre isso em Coríntios. Um último inimigo para ser vencido. E qual era esse inimigo? A morte.
A morte chega em Jesus e por um momento tem êxito. Ele fica 3 dias morto, era o projeto de Deus. E após aqueles 3 dias ele ressuscita. Eis aí o motivo da nossa fé. O motivo da nossa fé não é só porque ele cura, também é. Não é só porque ele liberta, também é. Mas ele venceu aquele que era invencível, que é a própria morte. E ele não venceu sendo ele ressuscitado por alguém. Ninguém chegou nele, botou a mão e falou: ressuscita, Jesus. Sai para fora, Jesus. Ele fez isso com Lázaro. Ele foi até o sepultamento. Perdão, ele não foi até o sepultamento, ele já estava 4 dias morto, né? Ele foi até o local onde ele estava. João 11 vai falar sobre isso. E ali ele vira e dá a ordem: Lázaro, vem para fora. Jesus ressuscitou Lázaro. Não teve ninguém que teve essa autoridade e falou: Jesus, vem. Não. Ele mesmo é poderoso. Inclusive ele fala isso para Pilatos, né? Pilatos vem para ele cheio de autoridade, grandão. Jesus vira para ele e fala: Pilatos, nenhuma autoridade você teria se do alto não fosse concedido. A minha vida, Pilatos, eu a dou, e como sou poderoso, eu torno a tomar esse mandamento. Eu recebi do meu Pai. Acabou a história. Jesus estava mostrando para Pilatos: quem tem autoridade sou eu. É por isso que nós podemos afirmar que Jesus é Deus. Olha no 53, e estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. No 52, e adorando-o, referindo-se a Jesus. Ele estava se posicionando e mostrando autoridade, senhorio, governo e soberania. Quem tem sou eu, por isso eu venci a morte. O inimigo mais temível, ele venceu. Você precisa refletir sobre isso. A tua fé só existe, ela só pode existir porque ele venceu a morte, porque ele ressuscitou. Lá em Coríntios vai falar que se nós esperamos Cristo somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Em um outro momento, lá em Coríntios, Paulo também vai falar: se Cristo... Amém. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé. Porque eles tentaram de todas as formas descredibilizar a ressurreição de Cristo. Mas é fato, ele ressuscitou, amém? Ele está vivo hoje. Perguntaram para um camarada assim: quem você se inspira na sua vida? Um grande empresário. Aí ele falou: Jesus. Aí o entrevistador falou: não, alguém vivo. Aí ele: mas Jesus está vivo. Ele vive e reina para sempre. E olha como é interessante. Naquele momento Jesus ainda não tinha mostrado, se mostrado para os seus discípulos ressurreto. Depois daquele fato ali ter acontecido, eles estavam batendo cabeça, eles estavam confusos, eles estavam com medo. Por quê? Porque eles tinham em Jesus uma esperança, a restauração, a restauração de Israel. Só que não foi da forma como eles queriam. Eles queriam que o Messias viesse naquele momento e libertasse eles de Roma. Historicamente falando, era o que os judeus queriam. Só que quando Jesus morre, eles ficam assim: Senhor, mesmo tendo aprendido tudo, mesmo tendo ouvido tudo, mesmo estando aos pés do mestre e aprendendo, eles ainda estavam confusos. E agora? Como é que vai ser? Jesus chega diante deles. Eles não identificaram, presta atenção, eles andaram com Jesus. Eles caminharam com ele. Às vezes você
você está na tua casa, você é casado, tem 1, 2, 3 filhos. Você está em casa, pela forma como a pessoa abre a porta, fecha a porta, se ela está falando no celular, pelo tom de voz você já sabe quem é. Mas olha como eles estavam tão tensos. Eu nem tiro muito a razão deles não, porque a gente tem essa mania, né? Olha lá o que Pedro fez. Negou Jesus. Ah, irmão, eu quero ver se a gente chegar nesse nível de perseguição, se a gente vai ter essa audácia de falar: ah lá Pedro, ó, negou Jesus. Eu não estou passando pano, mas eu também estou me colocando no lugar dele. É igual quando a gente fala do povo no deserto, completamente errados. Mas será que a gente ia fazer diferente? Te digo, faria até pior. Se hoje, com muito mais recurso, a gente reclama muito mais. Tendo muito mais na nossa despensa, a gente murmura e murmura. Mas não é o ponto aqui da mensagem. Então, o Senhor se apresentou para eles e eles não conheciam. Eles não identificavam que era Jesus. Eles não entenderam que era Jesus. Aquilo foi muito tenso. Aquilo foi muito impactante. Aí Jesus vai mostrando para eles: olha, pela Escritura convinha que o Messias padecesse. Isso é o que está nos profetas. Isso é o que está nos Salmos. Jesus começou a explicar para ele a Bíblia. Jesus, ele não foi usando milagre para se defender. Jesus, ele não foi usando feitos e obras, ele foi usando a própria palavra. Inclusive, ele é essa palavra. Ele é o verbo que se fez carne desde o Antigo Testamento. E ele foi explicando, e olha só o que é interessante. Porque uma coisa é o conhecimento, outra coisa é o entendimento. Conhecer, eles conheciam, entender, eles não entendiam. A Bíblia vai dizer, aqui no texto que a gente leu, que o entendimento deles foi aberto para compreender aquilo que eles estavam vivendo. Tem muita coisa que acontece e a gente só vai vivendo. A gente só vai seguindo um bonde, a gente não consegue entender o momento que a gente está. O ano de 2024 para esse ministério foi um ano crucial. Foi um ano onde o Senhor nos reposicionou. E a gente precisou entender isso. Porque se a gente vai afoito, querendo fazer um monte de coisa sem entender o momento, a gente vai atrapalhar o processo. E a gente não pode atrapalhar o processo. A gente não pode agir por necessidade, irmãos. A gente não pode agir porque ela está precisando. Quando esteve precisando lá atrás, o povo carregando a arca, os sacerdotes carregando a arca da forma errada, ela tombou, precisou que alguém botasse a mão. Só que agiu por necessidade. Ele botou a mão, o que aconteceu com ele? Fulminado, morreu na hora. A gente tem que agir por propósito. Ah, tem que fazer, tem que acontecer. Não. Bem devagar. Bem devagar. Muitos chegaram de fora. Vocês, graças a Deus, conversava com o irmão Everaldo hoje, né? O nosso ministério, a nossa igreja, 1000%. Eu espero também depois não me arrepender de elogiar, né? Que tem esse negócio, elogia e depois fica ruim. Mas 1000%, a frequência, a devoção, a dedicação, o carinho um pelos outros. A gente vive o que está ali naquele banner, Salmo 133, amém? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. A gente vive de verdade, tomara que seja melhor, seja daí para cima, daí para frente. Porém, alguns vinham de fora, tem que fazer isso, tem que acontecer. Eu só ouço, entra aqui e sai aqui. Porque não entende o que a gente está vivendo, não entende o momento, já quer que faça, que aconteça. Calma, calma, tem tudo um tempo e um propósito debaixo do céu. Eu não posso atrapalhar o processo que o próprio Espírito Santo colocou. Os discípulos, a mesma coisa. Eles tinham que respeitar um processo. E um momento eles estavam lá no Sermão do Monte ouvindo e aprendendo o princípio do reino. Em outro momento o Senhor Jesus vira e fala: vai lá e prega. No outro momento eles voltam, eles ouvem as parábolas, eles começam a testemunhar os milagres de Jesus, a aprender mais de perto.
No outro momento eles estão dispersos, é tudo momento, é tudo propósito, é tudo modo e a forma que Deus está agindo. Foi assim com eles, é assim com a gente. Era necessário que Jesus sofresse. E o motivo é milenar, isso não muda. Pode ter 1,5 milhão de projetos, pode estar em qualquer ministério. O propósito da morte de Jesus foi para que a gente fosse alcançado em arrependimento e remissão de pecado. Isso não pode ser bravata, querido. Isso não pode ser só o momento da contrição. Isso não pode ser, estou lendo ali Marcos 1, chega no versículo 15, arrependei-vos e crede no Evangelho, e eu continuo lendo, não, isso tem que mexer com você. Você tem que refletir sobre isso, o pecado é um câncer. O pecado é um mal. O pecado é uma semente do maligno, que conforme você deixa ela florescer dentro de você, vai criando maldade, maldade, maldade. Quando ela não toma limite, irmãos, acontecem coisas terríveis. Aí tu olha, o Rio de Janeiro está perigoso. As pessoas estão matando. Estão roubando, está acontecendo isso, aquilo outro. Queridos, tudo isso é efeito, é consequência do pecado. A ausência da pregação de arrependimento fez o pecado avançar. Isso não pode acontecer. Jesus, presta atenção. Jesus podia chegar ali, Mateus, e pegar o grego, o hebraico, trabalhar com eles, trazer aquela mensagem linda, sabe? Impactar todos eles, falar com aquela oratória de pregador, aquela coisa linda, e não sei o que eu acho feio, né? Mas tem gente que acha bonito. Ele faz aquela coisa toda, não. Jesus chega para eles, quando o entendimento deles abre e fala assim: isso aconteceu para que fosse pregado arrependimento e remissão de pecado. A morte de Jesus é para trazer uma transformação verdadeira. É para trazer mudança. A morte de Jesus não é, eu aprendi isso desde pequeno, que o Senhor não restaura casamento. Primeira vez que eu ouvi isso, eu falei: o Senhor não restaura casamento? Como é que funciona? Ele não restaura o casamento, ele restaura as pessoas. Ele restaura os indivíduos. E aí, por consequência, restaura o casamento. Jesus vira para eles e fala: o meu legado é deixar a pregação de arrependimento, de remissão de pecado, para que vocês levem pelas nações. E vocês são minhas testemunhas. Testemunha quer dizer mártir. A testemunha aqui para Jesus não é só a pessoa que viu acontecer. É a pessoa que viu acontecer e está disposto ou disposta a apostar a vida sobre aquela palavra. E aí eles receberam a promessa. Eles passaram pelo processo. E qual foi o processo? Ficar em Jerusalém. Nós passamos pelo nosso ficar em Jerusalém, que foi o 2024. Só que agora nós vamos romper todos esses limites. Nós vamos além, não é o que eu quero. Ou melhor, não é porque eu quero. Porque por mim já teria rompido. Só que nem eu e nem vocês estavam prontos. Agora não. Com tudo que vivemos, com tudo que passamos, é o momento de avançar. É o momento de ir adiante. Porque essa é a direção que o Espírito Santo tem nos dado. Vai ser um ano de muito trabalho, vai ser um ano de muita peleja, mas é um ano aonde nós vamos trazer, com a graça de Deus, a restauração de todas as coisas. É o ano aonde vamos dominar aonde a igreja deixou de dominar. É um ano onde vamos apregoar aonde a igreja se calou. A igreja está se posicionando muito politicamente, falei num comentário antes da contrição. A igreja aprendeu a se posicionar politicamente. A igreja aprendeu a levantar um monte de bandeira ativista política. A igreja se posiciona socialmente. Faz muito trabalho de caridade. Faz um monte de coisa.
A igreja tem se preocupado muito em entregar o pão francês, mas esqueceu de entregar o pão da vida. Eu não estou tirando o mérito de uma situação, mas o projeto de Deus para a igreja é fazer esse reino avançar de uma forma que a igreja domine, restaurando aquilo que foi dado para Adão lá atrás. O Senhor vira para Adão e fala: Adão, domina sobre a terra. Esse domínio ele perdeu e Jesus reconquistou para a igreja na cruz e entregou na nossa mão. Ele colocou bem aqui para a gente avançar. 2025, Aliança Cristã avança. A Aliança Cristã faz o reino de Deus avançar. 2025, Aliança Cristã conquista o território que as igrejas perderam pela omissão da pregação de arrependimento e remissão de pecados. Amém, amados?